Bom dia, povo lindo. Olha só, pega teu livro de ciências e vamos lá estudar, porque a aula hoje está bem legal. Abre aí teu livro na página 82 e a gente vai falar hoje, ainda continuando sobre alimentação, falando sobre quantidade necessária de alimento. Vamos ler juntos? Olha só. Na página 82 está falando: a quantidade necessária de alimentos, ela depende da idade e do sexo, de modo de vida de cada pessoa. Por exemplo, quem pratica esporte, ela deve consumir mais alimentos ricos em carboidratos do que quem é sedentário. Sedentário é aquela pessoa que é mais parada, né? Não está praticando esporte, né? Alguma caminhada. As necessidades alimentares, ela pode mudar também quando consideramos situações específicas. Por exemplo, durante a gravidez, as mulheres geralmente elas precisam consumir mais alimentos ricos em calorias e vitaminas. Então, cada pessoa necessita de uma quantidade ou um tipo de nutriente, certo? E as diferenças individuais, cada um é diferente do outro, como está mostrando aqui no livro. Vamos ver essas diferenças? O organismo de um indivíduo, ela tem características biológicas e próprias, estruturais, e também relacionadas com o seu corpo, como seu corpo funciona. Então, características biológicas, características que já vêm do próprio corpo, certo? Essas características ela podem facilitar ou dificultar o desenvolvimento de alguns problemas de saúde. Assim, uma mesma alimentação ela pode prejudicar para um indivíduo que tem um organismo mais propenso a desenvolver certas doenças, mas não representa nenhum malefício para outro indivíduo que não tem aquela propensão biológica. Ou seja, tem gente que não pode comer camarão que fica com alergia, já para outra não tem problema nenhum. Depende do organismo de cada pessoa. O meio social também influi à medida que apresenta diferentes condições de vida, oportunidades, dificuldades, entre outras. Cada pessoa, o acesso dos alimentos, ou a informação de quantidade, ou a rotina, ou o nível de influência dos meios da comunicação. Há hábitos de maneira geral, como praticar atividades físicas, condições emocionais, entre outros. São alguns fatores que variam de indivíduo para indivíduo, influencia de muitas maneiras como nos alimentos, certo? Então, depende de cada pessoa. Então, como está mostrando aí, um corpo magro não é sinônimo de saúde. Ah, eu estou magrinho, eu estou saudável. A massa corpórea saudável varia de indivíduo para indivíduo. Às vezes o outro está mais gordinho, mas às vezes está mais saudável do que aquele que está bem magrinho, mas quando vai fazer o exame, as taxas de colesterol está tudo lá em cima, certo? Então vamos ler aí agora problemas ligados à obesidade, à alimentação. A obesidade já é um problema, né? Então problemas ligados à alimentação. Vamos ver aí na página 83. A quantidade e a diversidade de alimentos que consumimos também podem influenciar a saúde do organismo e gerar problemas de saúde, como a desnutrição e a obesidade, né? Você não come alimentos ricos em nutrientes necessários para o corpo, ele vai ficar o quê? Desnutrido, aquela criança que não vai crescer bem, cresce pouco, precisando de nutrientes, ou obesa, vai ficar muito gordo e vai ficar uma obesidade mórbida que a pessoa vai ficar doente. Então, desnutrição, já está falando aqui, ó, é a falta ou excesso de um ou mais nutrientes essenciais que pode provocar desnutrição, tá vendo? Às vezes tem muito nutriente, mas não é aquele que era devido. Isso ocorre quando consumimos menos alimentos que necessário, ou quando a alimentação não é variada. Ah, eu quero comer só bolacha, e não come verdura, então vai dar problema. A desnutrição ela pode provocar fraqueza, emagrecimento excessivo e a maior possibilidade de contrair doenças. Esses problemas é mais grave na infância, já que nessa fase são intensos de desenvolvimento e crescimento. Então, na infância, vai causar problemas se você não tomar, por exemplo, leite, não tomar leite suficiente, está precisando de cálcio, os ossos estão crescendo. Então, vai ter essa deficiência, então a criança, os ossos não vai crescer direito, a criança não vai crescer direito. Então, aí vai precisar de alguma proteína para o cabelo crescer, então daqui a pouco o cabelo vai começar a cair. Tudo isso são doenças que vão causar devido à desnutrição, falta de nutrientes necessários. Obesidade, vamos ler? Quando consumimos mais calorias do que gastamos, o excesso produzido se transforma em gordura.
Mas esse é apenas um dos motivos pela quais engordamos. As pessoas podem engordar também porque praticam pouca atividade física ou têm metabolismo que favorece o acúmulo de gordura mais facilmente ou que desfavorece a queima desses nutrientes. Ou seja, nessa pandemia é muito difícil, então muita gente está em casa, parada. Criança não brinca, fica lá paradinha, só faz comer. Vai começar a engordar. Tem crianças que já nascem com problema do metabolismo, que é isso? Que é quando você come um tipo de carne, o organismo ele vai queimar aquela gordura. E que tem crianças que já tem aquele problema que não queima o suficiente aquela gordura. Aí o que acontece? Vai acumulando no organismo, certo? Então é necessário tudo isso ser observado no médico, mas também comer, só quero sorvete, só quero fritura, coxinha, pastel, então, chocolate, então são gorduras que vai ficar acumuladas, não tão algo que não é tão mal, mas você também não pode estar comendo constantemente. O excesso de massa corpórea, conhecida como obesidade, é hoje um dos problemas de saúde cada vez mais comuns, inclusive entre as crianças. A obesidade traz riscos à saúde, pois será relacionada a algumas doenças, como as doenças do coração. Então, ou seja, você começa com a criança, é bonitinho, criança magra é feia, bonitinho, a criança gorda. Então, tem gente que ainda tem essa cultura, não tem isso, criança bonita de todo jeito. E a criança já vai crescendo gordinha, acontece que para ela começar a ter um hábito mais saudável e expelir essa gordura vai ser mais difícil, porque já vai estar acostumado. Então vai dar problema de coração, vai entupir as artérias, vai obstruir. Então é complicado. Então vamos começar a se exercitar, mesmo dentro de casa, né? Se bem que agora algumas praças já foram liberadas, então vamos caminhar com todos os cuidados, com máscara, com distanciamento, com o álcool em gel, sempre fazendo higienização. Mas a gente tem que cuidar do nosso corpo, certo? Então aí tem a pergunta, leia o texto a seguir. A capacidade de transformar calorias em gorduras varia de indivíduo para indivíduo. E isso explica por que duas pessoas com o mesmo peso e altura que comem o mesmo alimento podem fazer gordura com menor ou maior eficiência. Esta última é que tentará ser gorda. A habilidade de queimar gordura também varia de pessoa para pessoa. A partir das informações do texto, é correto afirmar que uma pessoa obesa não emagrece por falta de vontade? Então aí você vai responder. Às vezes a gente vê que isso não é, né, gente? Porque, como eu acabei de falar, tem um metabolismo, tem toda, né? Então a gente tem que ver que o corpo ele varia de pessoa para pessoa. Leia o texto de novo e responda essa questão. E vamos lá para a página 84 e 85, porque a página 84 está falando sobre a conservação de alimentos. Muito importante sobre isso, tá? Conservação de alimentos, mas a gente não deixou de pensar aí sobre problemas ligados à alimentação. E não tem só desnutrição e obesidade não, tá? Tem hipertensão, excesso de comer sal demais. Com o tempo você vai ver amanhã, olha, para de comer sal. Tem criança que dá o alimento lá na cantina aí. Eu quero botar um pouquinho mais de sal. Não pode, gente. Ali já tem um sal suficiente. Eu quero botar bastante açúcar, aí vai ficar diabético. Então tem que ter cuidado com problemas em relação à alimentação. E vamos ver agora sobre a conservação dos alimentos. Os alimentos ele tem que estar bem conservados para poder se alimentar. Mas é um alimento bom, ele é rico em nutrientes. Sim, mas se ele não estiver bem conservado, ele vai estar estragado. Se ele estiver estragado, ele vai causar doenças também. Percebemos que um alimento, na página 84, leia aí comigo. Percebemos que um alimento está estragado pela aparência, pela cor, pelo cheiro, pelo sabor alterado. O apodrecimento causado pela ação dos fungos e bactérias, né? Como a gente está vendo aqui do lado, um pãozinho escuro, ele deve estar com odor, né? Por causa dos fungos e bactérias. Fungos e bactérias, muitas vezes, elas presentes no ar e sobre a superfície do objeto, elas decompõem o alimento e se reproduzem rapidamente. Alimentos estragados, eles não devem ser consumidos, podem causar intoxicação alimentar e outras doenças mais graves, tá? Mas é só um pouquinho, vou cortar essa parte e vou comer o resto. Não.
Tá estragado. Aquela parte que você pensa que não tá, pode estar estragado, mas você não tá sentindo o cheiro, mas tá estragado. Então tá mostrando aí o pãozinho. À esquerda, pão próprio para o consumo, né? Que ele tá bem clarinho. Então, humano. E à direita, o pão com bolofo, fungos inadequados para o consumo, como a gente tá vendo aqui do lado, tá certo? Esse tá próprio para o consumo e esse não. Aí, técnicas de conservação. Como é que você tem que conservar o alimento? De acordo com o tipo de alimento, a decomposição pode ocorrer em poucos dias. Existem várias maneiras de conservar alimento, isto é, prolongar o período em que eles podem ser consumidos. Para isso, é preciso impedir ou tentar tornar mais lenta a ação dos micro-organismos decompositores. Então, a gente tem que olhar direitinho. Se eu tenho leite, eu não vou consumir o leite todo. Ele está lá líquido, preparado, bota na geladeira. Não pode deixar ele fora da geladeira, ele vai estragar. E tem um tempo de consumo. Você vai deixar 3 dias, 4 dias, 5 dias, 10 dias na geladeira lá, ele vai estragar. O que dura mais é o de caixinha, né? Que você compra no supermercado, que já está na caixinha, porque ele está embalado com aquele material adequado para isso, ok? Aí vamos olhar aí, tem desidratação, tá? Outra coisa, eu não vou comprar um alimento e deixar ele lá fora da geladeira e sempre estar na geladeira. Por exemplo, um pão desse, eu não vou deixar ele fora do armário, vou deixar em cima de um local que bate sol, aí ele vai ficar lá. E não é para ser assim, então a gente tem que ter cuidado. De acordo com o tipo de alimento, a decomposição pode ocorrer poucos dias. Existem várias maneiras de conservar alimentos, prolongar o dia, isso aí a gente já tinha lido, no período em que eles podem ser consumidos. Por isso é preciso impedir ou tornar mais lenta a ação dos micro-organismos decompositores. Agora a gente vai falar sobre a desidratação. A desidratação dos alimentos, como é que faz isso aí para conservar? Na desidratação de alimentos, retirar grande parte da água que existe neles, né? Como é que tira a água? Tá mostrando aí. Fungos e bactérias têm dificuldade para sobreviver num ambiente com pouca água. Por isso, os alimentos desidratados duram mais tempo. A desidratação ela pode ser feita, por exemplo, exposto o alimento ao sol ou a defumação, adicionando a ele muito sal ou açúcar. O açúcar é bastante usado em conservação de frutas, como na fabricação ou de compostos ou geleia. Só que tem que ter a quantidade adequada, tá lembrado, né? Porque eu falei justamente para a pessoa não ter problema ligado à alimentação de saúde. Assim acontece a desidratação. Aí está mostrando aí do lado a banana desidratada e a geleia dessa fruta se conservam por mais tempo a banana fresca. Então, a banana está ali. Se você não se alimenta direito, não pega a banana e come. Se for deixar uma semana, a banana ela é perecível rápido. Então, o bom mesmo é comer ela in natura, como ela tá, tal, certo? Mas aí está mostrando ela desidratada. E também está mostrando algumas carnes que não precisam ficar na geladeira e porque foram salgadas desidratadas. Isso como carne de charque, carne de sol, são carnes desidratadas. Ela leva muito sal, fica ali. Principalmente o pessoal no interior que já conhecia essa técnica, não tinha geladeira, então sabia fazer essa conservação através da desidratação. A gente escuta muito esse nome defumado, porque a gente escuta muito em embutidos enlatados. Você vai chegar lá, a mãe vai comprar uma mortadela, uma bolonha, faz, quer desidratada, porque essa daqui tá defumada, né? Ela foi para poder passar por mais tempo, né? Durar mais. Vamos falar um pouquinho sobre a adição de conservantes, né? É muito preocupante isso, por isso que eu digo, quanto mais comer coisas que sejam de casca e menos coisas que sejam de embalagem, melhor. Por que isso, Tio? O que quer dizer? Quer dizer, se você vai comer uma fruta, se você vai comer um vegetal, é melhor do que coisas industrializadas, porque ali levou muito conservante, né? Por mais que a Anvisa, que é o órgão que está lá fiscalizando, você tem que comer a quantidade certa e eles ficam fiscalizando para não botar tanto conservante. Mas quanto mais a gente consumir in natura, melhor ainda do que aquela caixinha de suco que é cheia de conservante, do que o que a mamãe acabou de fazer em casa, um suquinho bem gostoso de laranja, de goiaba, né? Então vamos ler aí a página 85.
adição de conservantes. Aí tem, ó, muitos alimentos industrializados, ela contém conservantes, substâncias que diminuem ou impedem a ação dos organismos em decompositores. Aí tem aí mostrando, né, quando você compra um alimento lá no mercado, aí leva para casa, sempre tem lá, o que eu falei, né, informação nutricional. Aí ele mostra, aí tem como tá falando aí, a farinha de trigo, enriquecido com ferro, ácido fólico, açúcar cristal, fermento biológico, sal, refinado, extrato de malte, contém conservante propionato de cálcio, né, o PX. Aí depois tem glúten, aí vai dizendo o que é que tem e dizendo quais conservantes que tem, tá? Então tem que ter, quando você olha bonitinho ali no mercado, ele passa 2, 3, 4 meses para poder vender, mas é porque, primeiro olha a data de validade, porque mesmo ele tem um conservante, se passou da data de validade não vale mais, né? Não serve para se alimentar. Porém, eles têm aqueles conservantes que duram mais do que em casa. Uma mãe fazer um pão caseiro ou fazer algo caseiro, a duração é bem menor do que lá. Por quê? Porque lá na indústria ele botou vários conservantes, certo? Refrigeração e congelamento. Micro-organismos decompositores morrem ou se reproduzem mais lentamente em baixas temperaturas. Por isso, o resfriamos e o congelamento são técnicas usadas para retardar a decomposição, tá certo? Então aí vai mostrar a pasteurização, é aquele leite. O pessoal usava muito, ainda tem, né? Pasteurizado, é aquele leite lá de caixinha, ou senão ele vinha no saquinho, ele vem, então ele é pasteurizado, ele passou por uma técnica que ele ficou em baixa temperatura, quase congelando. Aí depois foi para uma alta temperatura e os micro-organismos não aguentam e morrem, tá certo? Então, pasteurização. Na pasteurização, os alimentos são aquecidos em alta temperatura, tá vendo o que eu acabei de falar? E depois resfriados rapidamente. Esse processo mata muitos micro-organismos, incluindo os que causam doenças. Mas após a pasteurização, se o alimento entrar em contato com o ar, ele pode ser contaminado novamente. Abriu, por isso que ele diz, ó, tempo de conservação fechado, tempo de conservação aberto. Eu comprei aquele leite lá em caixinha, aí ele passou por uma pasteurização. Ele foi a alta temperatura, ficou quente, quente, quente. Depois ele foi a baixa temperatura, ficou gelado, gelado, quase congelando. Aí levei pra, ficou lá no mercado. Ficou no mercado para vender 1 mês, 2 meses, 3 meses, tá fechadinho. Cheguei em casa, aí tem lá a embalagem. Fechado, ele pode durar 3 meses. Aberto, eu acabei de abrir, ele passa 4 dias, 1 semana. Por quê? Eu estou dando exemplo, né? Porque a partir do momento que eu abri, tinha, mas não mexeu em nada, mas tem micro-organismos em todo o ar que a gente está vendo aqui. Né? A gente não pode ver a olho nu, mas se tivesse um microscópio que a gente via. Então, abrir, mesmo botando na geladeira, porque você vai abrir, aí vai tomar de novo, vai botar na geladeira de novo. Então, tem o tempo, tá certo? De decomposição. O que é decomposição? O tempo dele se estragar, tá bom? Então, prazo de validade, o que eu acabei de falar. As técnicas estudadas prolongam, assim aí aqui do lado está mostrando o equipamento utilizado no processo de pasteurização, tá vendo? Na fábrica, bem grande, não é uma coisa, eu vou então fazer a pasteurização em casa. Ele vai pro fogo, ou vai pro micro-ondas, ou vai pro forno, aí depois ele vai pro congelador, é diferente, tem toda uma técnica, eles sabem como fazer, certo? Prazo de validade, as técnicas estudadas, elas prolongam o tempo de conservação do alimento, mas não garante que ele durem eternamente, que eu acabei de dizer, né? Por isso é importante observar a data de validade do alimento, isto é, a data limite do seu consumo. Não compre ou consuma alimentos com prazo de validade vencido. Mesmo um alimento com boa aparência pode estar estragado e ser prejudicial à saúde. Então não adianta, mas só falta 2 dias, mãe, para se vencer, tudo bem. Mas já se venceu, mas está em promoção. Não era nem para estar no mercado vendendo. Mas eu abri, não tem cheiro de estragado, não tem gosto de estragado, mas nem sempre, porque não está com gosto, não está com cheiro, não quer dizer que está estragado. E um alimento estragado, ele pode levar a pessoa à morte. A morte já é. Se não levar a pessoa ao hospital, voltar mesmo assim, por causa de vários anos, pode levar à morte, gente. Então isso é muito preocupante, isso é muito sério, tá bom? Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui para a gente poder continuar na página aqui ainda, que tem uma perguntinha aqui na página 85, certo? Ok, já bebi água, então vamos lá. Então, primeiro, peça ajuda a um adulto para fazer uma pesquisa com alimentos em sua casa. No caderno, preencha uma tabela
com o modelo abaixo, com o nome de 3 alimentos e a técnica de conservação de cada um deles. Aí tem aí alimentos e técnicas de conservação. Aí como sugestão você pode botar frutas, né, como é a conservação, como é a refrigeração, se for leite, certo? A desidratação, se for carne, vai lá. E a técnica, se for uma técnica de pasteurização, se como é que foi, então vai lá e qualquer dúvida também vai lá no Google, eita, como é que faz essa técnica aqui que eu não sei? Então, tira essa dúvida. Vamos lá que a gente está terminando daqui a pouquinho, mas vamos ver essa parte da página 86 e a página 87, que fala sobre pessoas e lugares. As sementes da paixão de Borborema. É um texto bem interessante, a gente lê rapidinho, acompanha para a gente terminar essa aula de ciência. Sementes da paixão de Borborema. No município de Borborema, na Paraíba, os agricultores familiares locais vêm criando e mantendo bancos de sementes crioulos. Em Borboremas, eles são chamados de sementes da paixão. Coisa linda, né? As sementes crioulos são aquelas selecionadas por agricultores familiares, população tradicional ou povo indígena ao longo de muitos anos. Dentre as que melhor se desenvolveram frente às características locais, como as peculiaridades do solo e do clima. Disso cria-se um mosaico das sementes muito variados e que tem o potencial de atender diferentes demandas da agricultura. A seleção pode levar em conta um exemplo, a tradição e o paladar regionais. Essas sementes são ricas em heranças passadas e em gerações a geração. Olha só, a imagem da semente da Feira do Troca, Sementes Crioulas, que aconteceu no Rio de Janeiro durante o evento Rio Mais 20, em 2012. Bem legal, bem interessante, né, gente? Isso aí. Então, olha só. Vamos ver o outro lado.